Até quando você vai fingir que seguir todas as regras está te levando à vitória? Você sente aquela sensação incômoda de que, por mais que se esforce, o jogo está torto contra você. Você vê gente com metade do seu talento e uma fração da sua integridade subindo. E você, que faz tudo certo, continua parado, esperando uma recompensa que não vem. Disseram que o mundo é justo, que o bem vence, que a virtude é o caminho. Mentiram. O mundo não premia a honestidade. Ele premia a estratégia. E o que parece injustiça aleatória é projeto. A sociedade não foi construída para gerar gente poderosa e autônoma. Foi construída para te deixar previsível. Desde criança você foi treinado num campo invisível, onde as regras que te deram são algemas. Seja simpático, seja humilde, espere sua vez. Chamam isso de boa educação. A tradução é controle. Ao final destes 14 minutos você vai conseguir separar as regras que te servem das que servem a quem as escreveu. E vai reconhecer, em 3 sinais que eu vou te dar, qual delas ainda está funcionando dentro de você. 7 regras, 7 algemas. Vamos abrir uma por uma. A primeira é a mais bonita e a mais cara. Sempre diga a verdade. Dizem que transparência constrói confiança. Das trincheiras do poder, verdade sem filtro não liberta, ela entrega munição. Pensa na guerra de Troia. Os gregos não venceram pela força, nem pela honra do combate aberto. Venceram com um presente. O cavalo era uma mentira monumental vestida de devoção religiosa. Os troianos, cegos pela crença de que um ritual não mente, carregaram a destruição para dentro de casa com as próprias mãos. Revele a verdade à pessoa errada, e você lhe deu munição. Revele sua ideia cedo demais, e ela deixa de ser sua. Nikola Tesla falava abertamente do que descobria, movido pela ideia de ajudar a humanidade. Morreu pobre e sozinho. Thomas Edison entendeu que percepção pública e patente pesam mais que a invenção. Edison não jogava o jogo da transparência, jogava o jogo do poder. Maquiavel escreve que o governante precisa aprender a disfarçar as intenções, porque os homens julgam pelas aparências e não pelos fatos. A sociedade glorifica a honestidade, porque honestidade torna a gente previsível. Honestidade radical, na prática, é ingenuidade estratégica. É entregar a planta do cofre ao ladrão. Existem 3 verdades diferentes, e confundir as 3 é o erro. A verdade moral, que você deve à sua consciência. A verdade social, que serve às aparências. E a verdade estratégica, que decide quem manda. A maioria vive presa nas 2 primeiras. E aqui vem o primeiro teste. Antes de falar, pergunte: quem lucra com essa informação sair da minha boca agora? O sábio usa a verdade como bisturi. Corta quando precisa cortar. O fraco usa como torneira aberta, esperando ser amado pela abertura, e acaba apenas compreendido e manipulado. Autenticidade não é exposição total, é mostrar o necessário e guardar o estratégico. A segunda regra é a que te ensinaram a desaparecer. Seja normal, não chame atenção. Chamam de pertencimento, é submissão. Segurança, aqui, quer dizer invisibilidade. Quando você se encaixa perfeitamente, você vira peça de reposição. Galileu viu uma verdade que a época não comportava. A igreja exigiu conformidade, e ele fez a coisa mais inteligente que podia fazer. Renegou em público. Diz a lenda que saiu murmurando que, no entanto, ela se move. Ele entendeu que mártir morto não serve à ciência. Um homem vivo fingindo obediência enquanto trabalha na sombra é muito mais perigoso para quem manda do que um cadáver com razão. Maquiavel sabia que a estabilidade depende de suprimir a diferença. Quem pensa por conta própria ameaça a estrutura. O obediente a mantém de pé. Por isso a mediocridade é a regra, e não é falta de inteligência, é falta de coragem para sair da manada. As pessoas não pensam, elas imitam, e quando aparece alguém que recusa o roteiro, elas atacam, porque o livre expõe a covardia de quem ficou. É a mentalidade do balde de caranguejos. Um tenta subir e os outros puxam para baixo, não para se salvar, para garantir que ninguém escape.
Mas todo império começou com alguém que não se encaixava. Recusar-se a encaixar não é imprudência, é intenção, é bancar quem você é mesmo sozinho. Maquiavel percebeu que o homem mais perigoso é o que não teme a solidão, porque esse não pode ser controlado pela ameaça de rejeição. Seu objetivo não é ser aceito, é ser inegável. Quando mandarem você se encaixar, sorria por dentro. É o sinal de que você já saiu do lugar onde eles precisam que você fique. Terceira regra: mantenha os pés no chão. Humildade é vendida como virtude. No jogo do poder, quase sempre é medo bem vestido. O mundo elogia a humildade excessiva, porque ela mantém o competente calado. E o silêncio do competente é o conforto do medíocre. Otávio virou César Augusto num tempo em que Roma matava quem cheirasse a rei. O tio dele, Júlio César, tinha morrido exatamente disso. Augusto acumulou poder absoluto, controlou exércitos e leis e recusou todos os títulos de realeza. Chamava-se apenas de primeiro cidadão. Morava numa casa modesta, vestia-se como um senador comum. Aquela humildade não era caráter, era camuflagem. Parecendo humilde, ele desarmou os punhais que tinham matado o tio. Governou como autocrata enquanto a cidade aplaudia sua modéstia. Hoje, quando você começa a vencer e mandam você não ser arrogante, não estão protegendo a sua alma, estão protegendo o ego deles. Sua confiança lembra a eles do que não fizeram. Maquiavel ensina que o príncipe deve parecer ter todas as virtudes. Parecer. Humildade real e excessiva convida predador. A diferença entre arrogância e consciência do próprio peso. O humilde evita o palco. O consciente sobe, faz o que veio fazer e desce. Seja humilde na maneira e perigoso na essência. Deixe que te subestimem. Ser subestimado é vantagem de graça. Quarta regra: seja bonzinho com todo mundo. Mantenha a paz. Tentar agradar todo mundo termina em não ser respeitado por ninguém. O bonzinho passivo não é virtuoso, é covarde, e o convite ao abuso vem escrito na testa. O ídolo de Maquiavel era César Borgia. Quando Borgia tomou a Romanha, encontrou a região infestada de bandidos, resultado de senhores fracos que deixaram correr. Ele nomeou um governador cruel e eficiente e deu a ele poder total. A região foi pacificada com brutalidade e a paz voltou. Mas Borgia sabia que o ódio pela crueldade acabaria chegando nele. Então mandou cortar o próprio governador ao meio e expôs o corpo na praça, com a faca ensanguentada ao lado. Num ato só, ele satisfez o povo vingando a crueldade e aterrorizou o povo mostrando de quem era o poder de vingar. Se tivesse sido bonzinho desde o começo, a Romanha teria continuado um inferno e ele teria durado uma estação. A bondade excessiva corrói. Ela ensina as pessoas a se sentirem confortáveis tirando vantagem de você. E o paradoxo é que quem mais prega a bondade é quem mais segue os assertivos. Isso não é crueldade gratuita, é seletividade. As pessoas mais respeitadas são gentis, mas a gentileza delas é prêmio, não direito automático. Quando você é bonzinho demais, você ensina ao mundo que o conforto dos outros vale mais que o seu. Pare de pedir desculpa por ter limite. O poder de verdade é gentileza com borda afiada. Quinta regra: espere sua vez, tudo tem seu tempo. E isso não é sabedoria, é sedação. E repara quem diz, quase sempre é quem já ocupa o lugar aonde você quer chegar e não chegou lá esperando. Havia uma carroça amarrada por um nó impossível, e a profecia dizia que quem o desatasse governaria a Ásia. Durante séculos, homens pacientes puxaram fio por fio, analisaram a estrutura, esperaram o nó ceder, todos falharam. Alexandre olhou para o nó, olhou para os homens pacientes e sacou a espada. Ele não esperou a solução aparecer, ele fabricou uma. Maquiavel compara a sorte a uma enchente. Ela favorece quem construiu o dique antes da chuva. Poder não é dado, é tomado. Paciência sem plano de ataque é estagnação com nome bonito. Enquanto você espera a hora certa, alguém menos preparado e mais rápido senta na sua cadeira. Existe uma paciência que serve, e é a tática: esperar enquanto se afia a espada e se estuda o adversário.
Essa é o leopardo na grama alta. A outra é inércia se fantasiando de estratégia. Cada segundo de hesitação é uma janela que fecha. Os poderosos não esperam a vez. Eles decidem quando a vez deles começa. Sexta regra: lealdade é tudo, e mudar de lado é traição. Lealdade sem reciprocidade não é virtude, é escravidão voluntária. E o sistema elogia porque ela te mantém barato. Exigem lealdade a chefes, empresas e instituições que não hesitariam um segundo em te descartar na primeira queda de lucro. Alcibíades era um general brilhante de Atenas. Quando Atenas tentou condená-lo injustamente, ele não aceitou o martírio em nome do patriotismo. Fugiu para Esparta, o inimigo, e ajudou a derrotar a própria cidade. Quando Esparta se voltou contra ele, foi para a Pérsia. O caso é indigesto de propósito. Ele mostra que lealdade cega a uma instituição que quer te destruir é suicídio com boa reputação. Instituição não tem coração, tem interesse. Maquiavel observa que a aliança real se sustenta em interesse e necessidade, não em afeto. Lealdade emocional morre sob pressão. Lealdade com benefício mútuo sobrevive. Você deve lealdade ao que protege o seu propósito. Se um ambiente não te respeita, sair não é traição, é leitura correta. Ofereça lealdade como empréstimo. Havendo retorno, mantenha. Não havendo, recolha. Não afunde com o navio de ninguém. Agora eu preciso desmontar o que este vídeo construiu até aqui. Se você chegou até este ponto fazendo uma lista mental de quem usou essas regras contra você, você entendeu a metade fácil. Enxergar o cálculo no outro é confortável. Você sai daqui vítima e esperto ao mesmo tempo, que é a combinação mais agradável que existe. O problema é o seguinte: você já usou as 7. Todas. Você já contou uma verdade parcial e chamou de discrição. Já se encaixou numa sala que desprezava e chamou de profissionalismo. Já se diminuiu na frente de alguém e chamou de educação. Já foi bonzinho com quem te cansava porque era mais barato que a briga. Já esperou a hora certa que nunca chegava porque esperar não dói. Já ficou leal a algo que tinha parado de te devolver e chamou isso de caráter. E a 7ª você usa todo dia e é a próxima da lista. A diferença entre você e quem você inveja não é que eles usam essas ferramentas e você não. É que eles escolhem quando usar. Você usa no automático, nas horas em que não deveria, com gente que não estava competindo com você. Isso não te faz pior do que ninguém. Te dá uma escolha que você não tinha há 14 minutos. Chegamos na 7ª e é a mais sedutora de todas. Dizem que o objetivo da vida é ser feliz e estar confortável. Quando mandam você perseguir a felicidade, estão mandando você abrir mão do poder. A felicidade moderna é conforto e distração, e conforto mata a ambição. Gente perfeitamente saciada não muda coisa nenhuma. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo conhecido. Podia ter passado os dias em banquete. Passou a maior parte do reinado nas fronteiras geladas da Germânia, em guerras brutais, cercado de morte e peste, escrevendo à luz de vela. Ele não era feliz no sentido de hoje, estava exausto, mas estava realizado, que é outra coisa. Grandeza vem de tensão e superação. Crescimento real dói, parece resistência, não alegria constante. A sociedade vende conforto como ideal supremo, porque conforto fabrica consumidor passivo. Felicidade é subproduto, não destino. Você persegue maestria. A felicidade acontece nos intervalos, como o descanso do guerreiro, não como o objetivo da guerra. Pare de medir sua vida por sorriso fácil. Meça pelo que você construiu e pelo que aguentou. A felicidade é a isca. O propósito é o anzol. Antes de fechar os 3 sinais que eu prometi. São pequenos e você confere hoje. O primeiro. Você já contou uma verdade essa semana sem que ninguém tivesse pedido e sentiu alívio na hora e desconforto depois? O segundo. Existe uma sala onde você fala menos do que sabe e você chama isso de prudência? O terceiro. Existe alguém que só te procura quando precisa e você continua atendendo porque parar seria constrangedor? Se você respondeu sim a 2 dos 3, a regra ainda está te operando. 7 regras.
Nenhuma delas é mentira completa. Todas são verdade parcial contada por quem lucra com a sua metade. A verdade constrói confiança e também entrega munição. A humildade desarma a inveja e também esconde a ambição até a hora certa. A lealdade sustenta a aliança e também prende quem já deveria ter saído. A pergunta nunca foi se a regra é boa, é quem escreveu e para quem. E se você chegou até aqui, um reconhecimento. Você está à frente. A maioria abandonou esta conversa nos primeiros minutos e trocou por algum entretenimento de 30 segundos. Você ficou até o fim de um mergulho sobre as regras que te mantêm previsível, e isso não é detalhe. Sustentar 14 minutos de desconforto é exatamente a capacidade que nenhuma das 7 regras quer que você desenvolva. Se este vídeo apontou alguma coisa desconfortável sobre alguém que você conhece, ou pior, sobre você, escreve nos comentários uma palavra só: cordas. Escrever isso é um ato pequeno de honestidade, do tipo que separa quem assistiu de quem entendeu. E aperta o like. Não é um clique. É você registrando de que lado da conversa escolheu ficar. Se é esse tipo de conteúdo que você procura, inscreva-se no Filosofia do Poder. Aqui a filosofia não é decoração, é ferramenta de leitura para salas em que você entra amanhã. E se você quer puxar esse fio até o fim, o próximo vídeo mostra o que acontece com quem aprende a usar as 7 e não consegue mais desligar. Saber a regra e continuar obedecendo não é inocência, é escolha.